Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de língua brasileira de sinais. E para você que aceitou o convite de estudar a língua brasileira de sinais, lembra você que exige estudo e você adentrar no universo das pessoas que fazem uso da língua de sinais, que são as pessoas surdas, né? Usuárias dessa língua. Para iniciar nossos estudos, a gente vai compreender, nós vamos distinguir o que é língua e o que é linguagem, certo? E por que é importante para nós discernirmos o que é língua e o que é linguagem? Porque saber diferenciar a linguagem e a língua vai nos ajudar a compreender a Libras como uma língua e não como simplesmente gestos, mímicas e pantomimas, né? E é fundamental que você que está aí me assistindo diferencie língua de linguagem, língua como um código linguístico de uma sociedade para se comunicar. A linguagem, ela é, por sua vez, qualquer forma de expressão, como, por exemplo, a dança, as imagens, a música, a linguagem verbal, não verbal, os sinais, os gestos, os sons e outros tantos meios que a gente tem para comunicar através da linguagem, né? E um dos exemplos que a gente pode estar citando é a pintura. A pintura, ela é uma linguagem. A pintura, ela transmite emoção, sentimento, né? E muitas vezes, né, na maioria das vezes, a pintura, ela depende, né, da interpretação do olhar que cada um faz, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Os animais, eles têm uma linguagem? Vocês acreditam que os animais têm uma linguagem? Os animais, eles se comunicam através de uma linguagem ou através dos instintos, né? Então, como que você também dá uma paradinha para pensar, para se posicionar com relação à questão da linguagem, né, humana e a linguagem, né, e a comunicação dos animais, né? E você traga alguns exemplos para as nossas aulas, para o nosso contexto de que você vai estar aprendendo, né? Então, o exemplo que eu posso dar é dos golfinhos, das abelhas, né? Que tem a sua própria linguagem e, de acordo com os estudos científicos, se comunicam. Mas vamos parar para pensar. Há diferentes formas, né, de comunicação utilizada pelos animais. Nós podemos ensinar os animais? Nós podemos ensinar para o animal a língua humana, oral, escrita e auditiva? Então, são questionamentos que eu deixo para vocês refletirem. Então, olha, você já tem algumas questões para se ocupar nesse nosso começo de estudo. Primeiro, se posicionar sobre o que é língua e o que é linguagem, a linguagem humana e a comunicação dos animais, ok? E para responder essa questão, você já vai conseguir, ao responder essa questão, você já vai trazer para o seu contexto de estudo a diferenciação entre língua e linguagem, ok? Assim, sucintamente, né? Língua, ela é um idioma. Então, portanto, a Libras, ela é um idioma reconhecida no Brasil, pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. E vale a pena você procurar no Google a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, para que você possa se posicionar com relação à língua brasileira de sinais, ok? Combinado? A nossa primeira aula, eu trouxe para vocês, então,
essa reflexão sobre a comunicação, né, enquanto uma necessidade humana. E assim, na comunicação, alguém quer comunicar alguma coisa para alguém, né? A gente tem essa troca, essa interação. Então, nesse quesito de comunicação, nós temos o quê? O emissor, que é aquele que quer enviar a mensagem, o receptor, que vai estar recebendo a mensagem, e nessa interação, a mensagem que se quer dizer, falar ou escrita, né, que também vai ter várias modalidades. Então, ela pode ser por diferentes canais. Pode ser através de um telefonema, pode ser através de um e-mail, né? E vai mobilizar o diálogo entre as pessoas, a comunicação, para se fazer compreender, né? Então, nós temos aqui que, de acordo com, entre as pessoas, de acordo com a evolução do tempo, a língua falada, ela veio sofrendo influências sociais, culturais, né? E para elucidar, vamos pensar um pouquinho nas diferentes formas de cumprimento, né? Pelo mundo afora. Então, como que as pessoas se cumprimentam, né? Nos diferentes países, de acordo com a evolução histórica, de acordo com o desenvolvimento das crenças, mitos e da própria cultura, né, dos povos, né, essas maneiras diferentes de cumprimentar. Então, essa maneira diferente de cumprimentar, ela também sofre influência, né? Então, desenvolvemos diferentes linguagens no dia a dia. Por exemplo, um beijo no rosto, 2 beijinhos, um aperto de mão, um beijinho, um aperto de mão e 2 beijinhos, né? Então, tem várias formas de cumprimentar que eu também acho interessante você dar uma procurada no Google e descobrir novas formas de cumprimentar, tá bom? E agora, depois do Covid-19, com certeza, né? Acredito que nós não vamos ter mais esse hábito de nos tocar, de nos beijar, igual fazíamos até então. Porque, infelizmente, o mundo caminha, né? Para um momento assim em que devemos ficar afastados uns dos outros para nos proteger. Então, acredito que novas formas de cumprimentar, né? O cotovelo, né? O braço, o ombro, vão ser criadas, recriadas, né? Porque o ser humano tem essa capacidade, assim, de recriar, se reinventar, né? Então, para clarear o seu entendimento, vamos pensar um pouquinho na maneira como nós nos cumprimentamos quando estamos em família, com os amigos, na escola, com as pessoas que conhecemos e com as pessoas que nós não conhecemos. Então, quando estamos em família, com os amigos, em contextos informais do dia a dia, nós ficamos mais descontraídos para nos cumprimentar, né? E já em contextos mais formais, quando você entra numa sala de um advogado, na sala de um juiz, ou que você vai falar com o gerente do seu banco, etc e tal, você naturalmente já adota uma nova postura. Então, a gente tem na língua os contextos formais e informais, que são as variedades da língua, né? Podemos dizer assim. E na língua de sinais não é diferente. Na língua de sinais, você também vai encontrar contexto informal, onde os surdos vão se comunicar tanto com as pessoas ouvintes quanto com as pessoas surdas, né, que são seus pares, de maneira descontraída, despojada, e nos contextos mais formais, por uma questão de educação, de ética, vão estar se posicionando de uma maneira mais formal, usando a estrutura da língua de sinais, que é a imagem do pensamento, com postura corporal e facial adequada, que faz o uso do processo anafórico corretamente, e os parâmetros. Parâmetros, professora Elisete? Sim, os parâmetros são 5. Configuração de mão,
ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial ou corporal. Um exemplo. Essa forma da minha mão é uma configuração de mão. A frente da minha boca é um ponto de articulação. Então, tem uma configuração de mão que veio para um ponto de articulação, que é a frente da minha boca, e que vai ter um movimento que vai significar para mim sábado ou laranja, de acordo com o contexto. Esta mesma forma de mão na testa, na frente da testa, com o mesmo movimento, é aprender. Então, eu tenho, através da configuração de mão, que é a forma que a mão assume, o ponto de articulação, que é o lugar do rosto, do corpo ou do espaço que o sinal é realizado, eu tenho a formação de um sinal. Igual eu tenho na língua portuguesa, para vocês entenderem melhor, por exemplo, se eu falo essa palavra bala, mas para mim chegar até a formação da palavra bala, eu passei pelo processo fonológico. Quando eu junto o B e o A, ba, L-A, bala. Então, para me formar a palavra bala na língua portuguesa, eu precisei da fonologia, morfologia, né, para poder passar de um processo, de uma fase para outra, né, na língua de sinais. Eu também tenho a formação de um sinal através dos 5 parâmetros: configuração de mão, que é a forma que a mão assume na realização do sinal, o ponto de articulação, que é o lugar do rosto, do espaço ou do corpo que o sinal é realizado, se tem movimento ou não esse sinal, a orientação, se é para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e a expressão facial corporal, se existe ou não. Então, eu posso dar um exemplo para vocês, outro, ó. Essa configuração de mão, isso aqui, não é nada, é apenas uma configuração de mão nesse momento. Quando eu coloco essa configuração de mão no meu queixo e faço esse movimento de semicircular, significa desculpa, desculpa. Se eu coloco essa mesma configuração de mão aqui e faço esse movimento para frente, eu quero dizer evita, evita. Se eu coloco essa configuração de mão no meu antebraço, com esse movimento, ó, inflamo a bochecha, ó, quer dizer gordo. Então, é importante que a partir de agora você comece a observar com atenção a forma que a mão ou as mãos vão assumir para realizar um sinal. O local que esse sinal é realizado. Porque se desculpa é aqui, você não pode fazer aqui. Você pode fazer aqui, aqui, aqui. Você tem que respeitar as regras, né, internas da língua, ok? Se tem movimento, se tem expressão facial e corporal, igual se eu falo gordo, gordo, gordinho, gordo, agora muito gordo. Então, essa expressão facial, ela fala. E lembrar também que a língua brasileira de sinais, tanto as outras línguas de sinais, que não são universais, ok? Elas priorizam o olhar, né? E nesse momento a expressão facial e corporal é muito importante, certo? Então, vocês precisam observar com atenção, a partir de agora, as próximas aulas, né? Eu vou estar falando para vocês sobre a configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial e corporal, para que vocês se posicionem com relação aos nossos estudos, ok? Porque eu quero que você aprenda
de uma maneira correta, para que você faça uso dessa língua de uma maneira correta, para que os seus pares com os quais você for se comunicar em língua de sinais possam lhe entender com exatidão. Ou seja, retomemos o que a gente falou. Emissor, mensagem, receptor. Alguém fala alguma coisa para alguém que vai receber e vai entender ou não. Então, essa mensagem, às vezes você quer falar uma coisa, pela falta do conhecimento da língua, às vezes você acaba falando outra. Eu estou estudando a língua de sinais brasileira, continuo estudando, porque nunca é um estudo assim infinito, que nunca termina, né, por conta da língua ser viva. Estou fazendo um estudo paralelo do inglês oral e da língua de sinais ASL americana. E é muito interessante esse estudo quando a gente começa a observar as diferenças, né, que há entre as línguas. E é muito interessante, acredito que você também, quando começar a fazer essas comparações, porque eu gosto muito da linguística contrastiva, ou seja, aquela que você contrasta uma com a outra para que você possa melhorar os seus conhecimentos. Acredito também, você que está me ouvindo, que tem aluno surdo, ou que tem filho surdo ou filha, e que quer ajudar essas pessoas com relação ao ensino da língua portuguesa, você pode iniciar através de estudo comparativo, porque já está provado cientificamente que através da língua de sinais, as pessoas surdas aprendem a língua portuguesa como segunda língua. Quando eles têm um referencial maior, um aporte maior da língua primeira, que no caso da pessoa surda é a língua de sinais, com certeza o desenvolvimento na segunda língua vai ser superior. E assim também vai ser para você que está comprometido com nossos estudos, ok? Então, para a gente poder fechar a nossa aula hoje, essa primeira aula, eu vou dar alguns exemplos para vocês de cumprimentos de surdos, né? Num contexto formal e informal, ok? Então, num contexto informal, eu tenho oi, que é a letra O e o I. Oi, oi, tudo bem? Oi, como tá? Então, eu posso usar a expressão, posso brincar, porque eu tô numa maneira descontraída, relaxada, só um tchauzinho assim, ó, tipo assim, ó, oi, né? Brincar com a língua, porque eu estou num momento mais íntimo com pessoas que eu conheço, mais familiarizada, né? Assim, ó, um beijinho, um tchauzinho, aperto de mão, um beijo, um positivo, né? Um valeu aí, né? Fazer essas brincadeiras que são comuns entre grupos, né? E também que a gente vê diferença, assim, de maneira geral, com relação à faixa etária também, né? E alguns grupos, a gente vê que esses contextos informais, eles são muito marcantes, evidente, e comuns no nosso dia a dia, a gente também usa. Num contexto mais formal, que você já começa a aprender comigo agora, que é o que eu vou estar ensinando, então, primeiro, bom, olha, configuração de mão, a frente da boca abre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse é o seu exercício, tá? Dessa aula hoje. Espero que você tenha gostado e que esteja ansioso para a nossa segunda aula, que vou estar falando com vocês sobre o alfabeto manual e desmistificando muita coisa legal, ok? Espero que você vá no Google fazer algumas pesquisas quanto língua e linguagem, a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, sobre contextos formais e informais, tá bom? E que você treine
Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando a você que esse bom dia, ó, é a letra D, ó, ele faz menção ao sol que nasce e se põe, ó, o dia. Boa tarde, o sol que vai abaixando. E boa noite, você tá indo dormir na sua caminha, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!